São coisas maravilhosas para a nossa vida. Nunca o ensinamento da Bíblia vai te atrapalhar em alguma coisa. Por exemplo, você conhece algum lugar que eles vão falar assim, não, falar a verdade prejudica as pessoas. Aqui nós gostamos de falar a mentira. Você não conhece ninguém. Por mais que as pessoas falem mentira, elas vão ser a favor da verdade. Você conhece alguém que fala assim, aqui na nossa cultura, aqui a gente não gosta de honrar pai e mãe. Aqui é proibido honrar pai e mãe. Não tem. Então são coisas assim, são princípios universais. São coisas que toda cultura vai aceitar. Fala sobre generosidade. Gente, a generosidade é aceita em qualquer lugar. Mesmo que as pessoas não pratiquem, elas querem receber, elas querem ser alcançadas pela generosidade de alguém. Outra coisa, prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade. Ninguém está dispensando prosperidade. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre a Bíblia, não é no conceito religioso somente. Pode ser também, mas não é somente no conceito religioso. É muito mais do que uma religião. É uma forma de vida, é um estilo de vida. Então, eu quero deixar isso bem claro para a pessoa não levar para o lado religioso e achar que o canal é igual à igreja. Não é igreja. Aqui não é igreja. Aqui você pode assistir uma vez ou outra. Quanto mais você assistir, melhor. Mas aqui você não precisa de fazer nada, você não paga nada, você paga a sua internet e pronto. A única coisa que eu peço é que você compartilhe, se você gostar. A única coisa que eu peço é que você dê o like, se você gostar. Se você não gostar, você coloca não gostei, tem lá o dislike, né? Tem o joinha e tem o contrário de joinha. Você coloca também, não tem problema. Se você puder fazer um comentário, vai ser bom, que gera engajamento. Se você quiser fazer uma pergunta, também gera. Se você quiser dar uma sugestão, também é importante. Tudo isso é importante para que o canal seja conhecido. Eu não sou conhecido de muita gente. Se você me ajudar, eu vou conseguir mais pessoas inscritas e cada pessoa inscrita é uma família em potencial que está sendo alcançada. Essa é a ideia, de que mais famílias sejam alcançadas. Então, gente, primeira coisa que eu quero relembrar aqui, né? Eu já falo isso quase todos os dias, mas muita gente não compreendeu ainda. Então, eu quero deixar mais uma vez registrado, porque é muito importante. E isso aqui, ó, é um dos pontos principais, tá? Que eu vou compartilhar aqui a tela com você, que é, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão que conseguir com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, vamos continuar, né? Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz a pessoa que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha que texto maravilhoso, gente. Um texto assim, fantástico, que transforma a vida da gente. Começa falando de quê? Se Deus não construir, se Deus não edificar o nosso lar, não está falando de construção de parede, de alvenaria, né, de telhado, não está falando disso. Está falando de construção familiar, ambiente familiar. Então eu insisto mais uma vez, vai na playlist, sempre que você puder, explore o canal. Tem várias séries que eu gravei, por exemplo, a última, tipos de pais e suas características. Essa série é maravilhosa. Por quê? Fala de pais autoritários, pais negligentes, pais permissivos e os pais ideais. Gente, olha, quando a pessoa se vê nesses tipos de pais, pais, o que eu falo é pai e mãe, ou pai ou mãe, tá? Cuidadores, avós, as pessoas que cuidam de alguma criança, adolescente e até jovem, e adulto também. Filhos adultos precisam de supervisão. Os filhos adultos passam por crises, passam por dilemas, passam por desafios e tem também dúvidas, precisa também de um apoio. E então
assim, mostra claramente o que fazer em cada etapa da vida. Protegendo a minha família. Tem a série também Filhos são presente de Deus, baseado nesse texto que eu acabei de ler, do Salmo 127. Tem benefícios da comunhão, como uma família em comunhão, como uma igreja em comunhão, com uma equipe de trabalho em comunhão. Tem família e finanças, tem benefícios de congregar, e assim vai. Várias outras séries, como Família Ideal e Família Real, e Orando pela Família. Então tem um monte, não vou nem falar, mas para não ficar cansativo o assunto, mas que você se sinta inspirado no momento que puder, que você quiser, ou então estabeleça assim 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia para investir em aprendizado sobre família. Por quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Trazendo para a família. A família está sendo destruída porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Não é conhecimento da Bíblia. É conhecimento do papel do homem, do papel da mulher, do papel do pai, do papel da mãe, do papel do filho, do papel do vô, do papel da vovó, do papel do neto, da netinha, do bisneto, da bisavó e por aí vai. Cada pessoa tem o seu lugar numa família. Cada pessoa tem o seu papel numa família. Cada pessoa tem o seu propósito na família. Quando a pessoa sabe disso, a vida muda. Aí isso é que acontece quando Deus edifica a nossa casa. É quando Deus traz a sabedoria dele para a nossa casa. Tem gente que é inteligente, mas não tem sabedoria. O que é inteligência? É saber as coisas. E sabedoria? Saber aplicar. Às vezes você aplica uma coisa, a coisa é certa, mas na hora errada. Então, alguém ilustrou assim, ó, o que é conhecimento? Você saber que o tomate é uma fruta. O que é sabedoria? Não colocar o tomate numa salada de fruta. Porque não é gostoso, tão gostoso como as outras frutas que normalmente a gente usa numa salada de fruta. Então, às vezes a pessoa sabe uma coisa, mas não sabe aplicar, não sabe a hora de fazer. Tem muita coisa que acontece na família por isso, que as pessoas não sabem a hora de usar aquilo que elas conhecem. Aí que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, ou seja, só vão trabalhar em vão. E aí ele já manda direto no ponto principal. Inútil é levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Tem pai e mãe muito bem intencionados, que amam demais os filhos, que amam a família e trabalham demais. E passa 10, 15, 20, 30 anos, perde a família. Não foi falta de amor. Não foi falta de empenho. Foi falta de quê? De conhecimento. Eu conheço vários. Eu conheço vários homens, várias mulheres que dedicaram a vida durante 10, 20, 30 anos, dedicou energia, dedicou a saúde, dedicou o tempo para construir uma família, construir patrimônio, construir uma base para a família. E passaram-se 10, 15, 20, 30 anos, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu mais nada, porque não tinha a razão pelo qual ela trabalhou. Ela trabalhou, e já viu quando você pega uma rua sem saída? Você acelera o carro, ou andando a pé mesmo, de bicicleta, de moto, você sai andando, e aí você anda, e aí daqui a pouco você chega num lugar, fala, gente, a rua não tem saída. Aí você volta lá no início da rua, tá lá a placa, rua sem saída. Só faltou você ter lido, mas você não leu. Por isso que a Bíblia diz assim, há caminhos que para a pessoa parece direito, mas o final deles é caminho de morte. Tem coisa que não vale a pena. No princípio parece bacana, parece legal, é prazeroso, é bonito, está na moda, é muita coisa legal. O problema é o fim. E a Bíblia diz assim, ó, o fim é mais importante do que o início das coisas. Muita gente começa uma família bem demais, um namorado ou uma namorada bacana, e começa um relacionamento maravilhoso e acaba em divórcio, ou acaba em violência, ou acaba em morte. Muita gente começa uma casa bacana, compra um lote bonito, paga um arquiteto para fazer um desenho da casa, um projeto da casa maravilhoso, e depois não tem dinheiro para terminar a casa. Então, o que vale? Vale, o principal é chegar no final. Como você começa, por isso que é tão boa esse olhar
porque talvez você, assim como eu, não começou a vida da melhor forma possível. Começamos, né, vencendo adversidades. Talvez você venceu o luto de não ser criado com seu pai e com sua mãe. Talvez você morava num lugar muito difícil de acesso à escola. Talvez você foi espancado na sua infância. Talvez passou necessidade, passou frio, sofreu perdas na sua infância. E você pensa, minha vida está muito difícil. Até agora eu não consegui nada. Mas não acabou ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer. Indiferente da sua idade, você pode conseguir muita coisa. Eu não passei por essas coisas que eu citei aqui. Mas eu tive meus desafios. Eu nasci no interior, eu andava 5 quilômetros para ir para a escola. Na infância, pessoas falavam que eu era doente, apesar de eu não ter doença nenhuma. Falavam que eu tinha medo, e aí eu passei a ter medo. Falava que eu era tímido, e eu passei a ficar tímido também, porque eu sou resultado do ambiente que eu fui criado. Então cada um tem seus desafios. Cresci, né, num lar relativamente equilibrado com meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe ficaram casados 71 anos, então eu cresci vendo um casamento duradouro, sem violência doméstica. Então, assim, teve muita coisa boa minha família, mas teve suas dificuldades. Os meus irmãos não tiveram muito acesso à escola, por causa do ambiente que a gente vivia. Mas eu, desde novinho, eu já percebi assim, ó, a única chance que eu tenho, ou a chance melhor que eu tenho, é de estudar. Por isso que até hoje eu estudo. Por quê? Porque eu vi que o estudo te leva a ter outras oportunidades. Quando eu falo estudar, não precisa ser uma escola formal. Eu estou me formando, né? Estou na minha segunda graduação. Eu sou formado em administração de empresas e agora estou me formando em psicologia. Mas quando eu falo estudar, não é somente uma escola regular. Estudar o assunto que você quiser, o assunto que você precisa, o assunto que você é desafiado, o assunto que você precisa resolver, você estuda o assunto, qualquer que seja ele. Então, quando eu falo de família, o texto é claro demais e as pessoas, por isso que eu estou repetindo. Você vai escutar, se você assistir as outras lives, você vai perceber que eu falo isso em muitas lives. Inútil é levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Tem muito pai e mãe que trabalha o ano todo, né, 12, 14 horas por dia, quase não vê os filhos, para no final do ano dar um presente para os filhos. Isso não agrada as crianças. Olha que incrível, que muita gente não sabe. Mas isso sempre foi assim. Desde quando eu era criança, já era assim. E até hoje é assim. Mas meu filho ficou alegre de ganhar presente? Ué, claro que ficou. É melhor um presente do que nada. Ele não tinha nada. Mas o que os filhos querem? Presença. Tem um vídeo nesse canal. Se você for lá na playlist, procurar vídeos, você coloca presença ou presente. Você vai encontrar. Presença ou presente. As crianças, os adolescentes, os jovens querem presença. Porque o presente, ele passa. Presente, acaba. Presente, perde a graça. Você ganha um presente agora, daí a pouco ele não tem sentido. Você ganha agora, daqui a um ano, talvez ele estragou, ele já estará estragado, ou saiu de moda, e pronto. Agora, a presença não. A presença, quando eu falo presença, não é estar perto somente. É estar perto e estar de forma integral.